Conquistar o cinturão do UFC já é um feito reservado para pouquíssimos lutadores no mundo. Chegar ao top exige talento, sacrifício e uma trajetória quase perfeita, mas se tornar campeão é apenas parte da missão. Defender esse título é um desafio ainda maior, um verdadeiro teste de grandeza dentro do octógono. Apenas alguns nomes conseguiram sustentar o peso do cinturão e marcar época com reinados dominantes, como Anderson Silva, Israel Adesanya, John Jones, Dimitri Johnson e Georges St-Pierre. Por outro lado, a história do UFC também é feita de campeões que chegaram ao topo de forma meteórica, viveram o auge por um período curto e por diferentes razões nunca conseguiram defender o cinturão, seja por derrotas duras, decisões polêmicas, problemas físicos, cortes de peso ou simplesmente pelo nível absurdo de competitividade. Esses lutadores acabaram tendo reinados breves e com o tempo foram quase apagados da memória por parte dos fãs. Hoje nós vamos voltar no tempo para relembrar 8 campeões que conquistaram ouro, mas nunca conseguiram defendê-lo. Nomes que muitos já esqueceram, mas que também fizeram parte da história do maior evento de MMA do mundo e provaram, ainda que por pouco tempo, que chegar ao ponto mais alto do esporte é um privilégio para pouco. Conforme viram na introdução, vamos apresentar o top 8 dos campeões esquecidos do UFC, ou que são frequentemente esquecidos por nós fãs e pela organização. Não são referenciados constantemente pela organização e pelos fãs. Quando estava a fazer a lista, também me surpreendi porque muitos deles eu já nem lembrava que tinham sido campeões do UFC. Fica até o final do vídeo para saber todos os nomes que trazemos aqui. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Na primeira posição trazemos John Hendricks. O reinado de John Hendricks no UFC foi curto, intenso e cercado de controvérsias, refletindo bem a carreira turbulenta do lutador no auge do esporte. Alcançou o topo da divisão do meios médios ao conquistar o cinturão no UFC 171, após vencer Rob Lawler em uma luta duríssima que marcou uma virada importante na categoria. Apesar do talento e da força física impressionante, teve enormes dificuldades para sustentar o título. Problemas constantes no corte de peso, aliado a atuações irregulares nas defesas de cinturão, acabaram minando seu reinado e colocando sua posição no top em xeque. Ainda assim, ele sempre foi reconhecido como um dos wrestlers mais dominantes da sua geração, famoso pelas quedas explosivas e pelo controle físico intenso dentro do octógono. Antes mesmo de se tornar campeão, Hendricks já havia entrado para a história por conta da controvérsia derrota para Georges St-Pierre em uma decisão amplamente discutida e considerada por muitos fãs como uma das maiores polêmicas da história do UFC. Todo mundo se lembra daquela luta entre John Hendricks e Georges St-Pierre, onde o Hendricks deu uma surra no Georges St-Pierre, mas que acabou perdendo na decisão dos juízes. Acho que tu te lembras, como eu, o John Hendricks a cair de joelho no octógono depois de perder na decisão dos juízes aquela luta histórica contra Georges St-Pierre. Aquela luta marcou profundamente a sua trajetória e alimentou debates que persistem até hoje. Após perder o cinturão, Hendricks tentou se reinventar passando por outras categorias de peso, mas nunca conseguiu recuperar o mesmo nível de desempenho. Com o tempo, acabou deixando o UFC e em 2018 anunciou oficialmente sua aposentadoria do MMA, encerrando uma carreira marcada por altos e baixos, conquistas históricas e controvérsias inesquecíveis. Diga aí nos comentários, antes de dar o like e se inscreva no canal, Hendricks é um nome que você já tinha esquecido que foi campeão do UFC ou não? Quero saber aqui nos comentários. Número 2, Carla Esparza. Muita gente ainda acredita que Joanna Jędrzejczyk foi a primeira campeã do peso palha da história do UFC, mas essa é uma das confusões mais comuns entre os fãs de MMA. Quem realmente inaugurou a divisão até 52 kg foi Carla Esparza, em um momento decisivo para o MMA feminino. No TUF 20, Esparza mostrou porque era considerada uma das lutadoras mais experientes da categoria. Ao longo da temporada, Cook Monster, como é chamada, superou nomes importantes como Angela Hill, Tessia Torres e Jessica Penne, garantindo sua vaga na grande final contra Rose Namajunas. Na decisão do reality, a diferença de rodagem ficou evidente. Mesmo enfrentando a jovem e talentosa Tag Rose, Carla Esparza usou seu wrestling e controle no solo para dominar a luta e finalizar no terceiro round, conquistando o cinturão inaugural de peso palha feminino do UFC. Apesar do feito histórico, seu reinado acabou sendo um dos mais curtos da organização, durando apenas 93 dias. Pouco tempo depois, no UFC 185, Carla Esparza colocou
colocou o título em jogo contra Joanna Jędrzejczyk e viveu uma das noites mais difíceis da carreira. A polonesa impôs o ritmo brutal na trocação, dominou completamente o combate e venceu por nocaute técnico no segundo round, iniciando um dos reinados mais marcantes da história da categoria. Mesmo após perder o cinturão de forma tão contundente, Carla Esparza seguiu competindo no peso palha e manteve seu lugar na história do UFC. Afinal, independentemente de como terminou seu reinado, foi ela que abriu as portas da divisão e se tornou a primeira campeã peso palha feminina do UFC. Aposto que você não se lembrava que Carla Esparza, a campeã inaugural do peso palha vindo do TUF. Escreve nos comentários se eu estou enganado, porque eu já nem me lembrava que Carla Esparza foi a campeã do TUF e a primeira campeã do peso palha. Escreve aí nos comentários. Carlos Newton. Muitos fãs acreditam que Georges St-Pierre foi o primeiro canadense a conquistar um cinturão no UFC, mas essa parte da história costuma ser contada de forma incompleta. Antes mesmo da ascensão de Georges St-Pierre, foi Carlos Newton quem levou o título do UFC para outro lado da fronteira e colocou o Canadá no mapa do MMA mundial. Natural de Newmarket, Ontário, Newton retornou ao UFC após quase 3 anos competindo no Japão, onde aprimorou mais ainda seu jogo de grappling e jiu-jitsu. Logo em sua volta, recebeu uma oportunidade duríssima, enfrentar o então dominante campeão dos meios médios, Pat Miletich, no UFC 31. O que aconteceu naquela noite entrou para a história do esporte. Em uma luta extremamente técnica e desgastante, Carlos Newton surpreendeu o campeão ao aplicar um raro, sofisticado mata-leão no terceiro round. Uma finalização que até hoje é lembrada como uma das mais bonitas e simbólicas da história do UFC. Todos nós nos lembramos dessa imagem, mas dificilmente nos lembramos que Carlos Newton se tornou campeão justamente naquele momento. Escreve aí nos comentários se eu estou errado. Já agora, se inscreva no canal, dá um like e seguimos com o vídeo. Com aquele golpe, Newton não apenas conquistou o cinturão dos meios médios, como também se tornou o primeiro canadense campeão do UFC, abrindo caminho para toda uma geração que viria depois, incluindo o lendário Georges St-Pierre. Falemos agora de Dave Manning. Embora Dan Henderson tenha vencido o primeiro torneio do peso médio no UFC em 1998, não foi ele quem entrou para a história como o primeiro campeão linear da categoria até 84 kg. Esse marco pertence a Dave Manning, mais conhecido como The Warrior, considerado oficialmente o primeiro campeão peso médio da história do UFC. Após construir um cartel impressionante de 30 vitórias, 7 derrotas e 2 empates, recebeu a oportunidade de disputar o cinturão inaugural contra Gil Castillo, representante da Cesar Gracie Fight Team no UFC 33, representando a Minnesota Martial Arts Academy. Manning controlou o confronto do início ao fim e saiu vitorioso por decisão unânime, conquistando oficialmente o primeiro título dos pesos médios da organização. Apesar do feito histórico, o reinado de Dave Manning no topo da divisão foi curto. Apenas 105 dias depois de conquistar o cinturão, ele colocou o título em jogo no UFC 35, onde acabou sendo nocauteado no segundo round pelo brasileiro Murilo Bustamante. Outra vez neste vídeo aparece novamente a lenda brasileira Murilo Bustamante, que também vai aparecer mais lá pra frente. Fica ligado no vídeo, já agora se inscreva no canal, dá um like, estou a gostar muito de fazer esses vídeos e conto com a sua colaboração para continuar a me empenhar. Um dos nomes mais técnicos do MMA naquela era. Sua última luta profissional aconteceu em março de 2012, quando foi derrotado por decisão unânime na revanche contra o brasileiro no Amazon Forest Combat 2. Assim, mesmo com um reinado breve, Dave Manning garantiu seu nome na história como o primeiro campeão peso médio linear do UFC, um pioneiro em uma das categorias mais tradicionais do evento. E agora falemos da lenda brasileira Murilo Bustamante, frequentemente esquecido pelo UFC, por razões que em um dos próximos vídeos vou abordar essa questão, porque que o Murilo Bustamante praticamente é apagado do UFC. Fica ligado no canal, seguimos com o vídeo. No dia 11 de janeiro de 2002, Murilo Bustamante entrou definitivamente para a história das artes marciais mistas ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão do UFC, um feito histórico que segue sendo um marco não apenas para o Brasil, mas para toda a evolução do MMA no cenário mundial. A conquista aconteceu em Uncasville, uma região da cidade de Montevideo, durante o UFC 35. Naquela noite, Murilo Bustamante enfrentou Dave Manning na disputa pelo cinturão dos pesos médios, em um confronto que colocava frente a frente dois dos nomes mais duros da categoria naquela época. Curiosamente, essa oportunidade pelo título só surgiu porque no evento anterior, Bustamante havia sido derrotado pelo lendário Chuck Liddell. Mesmo vindo de um revés, o brasileiro mostrou resiliência, confiança e um nível técnico elevadíssimo para aproveitar a chance que muitos consideram
consideravam improvável. Dentro do octógono, Murilo impôs seu jogo, resistiu à pressão e conquistou o cinturão, escrevendo seu nome como o primeiro campeão brasileiro da história do UFC e dando início a uma nova era para o MMA do Brasil. A seguir temos Sean Sherk. Você se lembra do Sean Sherk? Eu já nem me lembrava do Sean Sherk. Apesar de ser um addicted no MMA, do UFC em particular, já não me lembrava de Sean Sherk. Após mais de 3 anos de ausência, o UFC decidiu reativar sua tradicional divisão dos pesos leves em 2006, abrindo caminho para o novo campeão em uma das categorias mais competitivas do esporte. A disputa pelo cinturão vago até 70 kg aconteceu no UFC 64, colocando frente a frente Sean Sherk e Kenny Florian, finalista do The Ultimate Fighter 1. Dentro do octógono, Sherk impôs exatamente aquilo que o tornou conhecido ao longo da sua carreira, um wrestling sufocante e extremamente eficiente, controlando o ritmo da luta e aplicou diversas quedas, neutralizou as tentativas ofensivas de Florian e dominou o confronto do início ao fim, conquistando o cinturão dos leves por decisão unânime. Assim nascia o reinado do The Muscle Shark, apelido que referia bem sua força física e estilo de luta, traduzindo o tubarão musculoso. Sean Sherk, você se lembra de Sean Sherk pela imagem, mas não te lembras de Sean Sherk como vencedor de um dos cinturões do UFC? Escreve nos comentários caso eu esteja enganado. Na sequência, Sherk colocou o título em jogo no UFC 73 contra o brasileiro Hermes Franca. Mais uma vez, o campeão apostou no controle no solo e na pressão constante, garantindo uma defesa de cinturão bem sucedida, novamente por decisão dos juízes. Até aquele momento, Sherk parecia sólido no topo da divisão. No entanto, pouco depois dessa vitória, sua trajetória como campeão sofreu um duro golpe. Sean Sherk foi flagrado pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia por uso de esteroides anabolizantes. Como consequência direta, acabou perdendo o cinturão dos leves. O episódio manchou seu reinado e interrompeu abruptamente sua sequência como campeão. Sherk só foi oficialmente reintegrado ao UFC em abril de 2008, quando recebeu uma nova chance de disputar o título, agora contra então campeão BJ Penn, no UFC 84. No confronto, o havaiano mostrou superioridade técnica e agressividade, dominando a luta e encerrando o combate no terceiro round por nocaute técnico. Após essa derrota, o lutador natural de Minnesota ainda disputou mais 3 lutas no MMA profissional, mas nunca voltou a brigar pelo topo da divisão. Em setembro de 2013, Sean Sherk anunciou oficialmente a sua aposentadoria, encerrando uma carreira marcada por domínio no wrestling, um reinado breve como campeão e uma das quedas mais abruptas das histórias dos cinturões do UFC. A seguir temos Rico Rodrigues. Rico Rodrigues e Murilo Bustamante já apareceram no nosso vídeo passado sobre os campeões que defenderam apenas uma vez os seus cinturões, mas vamos ver aqui a história de Rico Rodrigues numa outra perspectiva. Iniciando sua carreira profissional com um cartel impressionante de 13 vitórias e apenas uma derrota, Rico Rodrigues rapidamente se colocou entre os principais nomes dos pesos pesados do UFC. Sua chance pelo cinturão veio no UFC 39, quando enfrentou o experiente Randy Couture pelo título vago da categoria. A disputa só aconteceu porque o então campeão Josh Barnett havia testado positivo para esteroides, sendo destituído do cinturão. Naquela noite, Rico Rodrigues mostrou resiliência e coração de campeão. Após enfrentar dificuldades ao longo do combate, ele conseguiu virar a luta no 5º round, impondo pressão no ground and pound e forçando a interrupção do árbitro. A vitória por nocaute técnico sobre The Natural, o Randy Couture, coroou Rico Rodrigues como um campeão peso pesado do UFC, um efeito gigantesco para um atleta ainda em ascensão. Seu reinado no topo da divisão foi extremamente curto. Em sua primeira defesa de cinturão, Rico Rodrigues enfrentou um adversário fisicamente imponente, Tim Sylvia, um gigante de 3 metros de altura no UFC 41. Rico teve enormes dificuldades de lidar com a vantagem de alcance e potência de Sylvia, sendo nocauteado ainda no primeiro round e perdendo o título de forma rápida e contundente. Após a queda do UFC, a carreira de Rico Rodrigues entrou em um longo declínio. Sem nunca anunciar oficialmente sua aposentadoria do MMA, o ex-campeão passou por diversas organizações ao redor do mundo, acumulando resultados negativos. Rico perdeu 6 de suas últimas 7 lutas profissionais, sendo a mais recente uma derrota por nocaute técnico para Atef Moyel no CFS 9, em fevereiro de 2019. Rico Rodrigues entrou para a história como mais um campeão do UFC que alcançou o topo rapidamente, mas não conseguiu sustentar seu lugar entre a elite dos pesos pesados. Está aqui a história de Rico Rodrigues contada numa outra perspectiva diferente da que tínhamos contado no vídeo anterior. Se inscreva no canal, dá um like e vamos para a seguinte concorrente dessa lista, que já falamos dela brevemente
brevemente no vídeo passado. Campeã peso mosca Nicco Montaño entrou para a história do UFC ao se tornar a primeira campeã peso mosca feminina da organização. A conquista aconteceu em dezembro de 2017, quando Montaño venceu Roxane Mandaferi na final do The Ultimate Fighter 26, garantindo o cinturão inaugural da categoria até 57 kg. Apesar do feito histórico, seu reinado no topo foi marcado por frustração e controvérsias. Nicco Montaño nunca chegou a defender o cinturão. Uma luta altamente aguardada contra Valentina Shevchenko chegou a ser oficialmente marcada, mas acabou não acontecendo. Na véspera do UFC 228, Montaño foi hospitalizada devido a sérias complicações no corte de peso, levando preocupações médicas e esportivas. Diante da situação, o UFC tomou a decisão de destituí-la do título em setembro de 2018, encerrando um dos mais curtos reinados e conturbados da história da organização. Após perder o cinturão, Montaño ainda permaneceu no elenco por um período, mas continuou enfrentando dificuldades recorrentes com peso e uma sequência de lutas canceladas. Sem conseguir se estabilizar competitivamente na divisão, acabou sendo liberada do UFC, encerrando sua passagem pela organização de forma discreta. Mesmo assim, seu nome permanece registrado na história como a primeira campeã peso mosca feminina do UFC, um título que ninguém poderá tirar dela, apesar de um reinado que nunca chegou de fato a acontecer dentro do octógono. Nicco Montaño nem muito lembrada por causa desse fato. Ela venceu o UF, mas não conseguiu defender o cinturão, por isso Nicco Montaño não é tão bem lembrada. Diz-me agora aqui nos comentários se essa lista não te trouxe algumas surpresas. Será que todos os nomes que nós citamos aqui você se lembrava? Lembrava-se da história conforme ela foi contada, desses aspectos que aconteceram ao longo da trajetória dos reinados breves desses campeões? Escreve aí nos comentários, dá um like, se inscreva no canal. Eu sou o Frei, este é o Arena Angola, de fã para fã. Sintam-se cumprimentados. Até o próximo vídeo. Lá foi mais um vídeo.